Saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, em João capítulo 19 e o versículo 32 em diante, que diz: Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Isto comprova mais uma vez a morte evidente de Jesus Cristo, porque muitos quiseram alegar, e até hoje ainda, infelizmente, há uma incredulidade, dizendo que Jesus não morreu, que ele simplesmente desmaiou e depois ele foi sepultado. Mas aqui nesse versículo que João está nos narrando, ele diz que o soldado veio, primeiramente os judeus pediram que apressasse a morte daqueles que estavam lá nas cruzes por causa da Páscoa. Então os soldados vieram, chegaram no primeiro ladrão ali que estava ao lado de Jesus na cruz e quebraram as pernas dele. E depois quebraram as pernas do outro. Mas quando eles chegaram em Jesus, eles viram que ele já estava morto. Então, devido a isto, o soldado ainda, para comprovar se realmente ele estava morto, se ele reagir ou algo semelhante, né, ele pegou a lança e lhe furou o lado de onde saiu sangue e água. E naturalmente uma lança é algo que fere profundamente para demonstrar realmente que Jesus morreu. Porque a partir do momento que Jesus morreu, começa uma nova etapa, começa um novo estágio. Com a sua morte terminou toda a nossa sentença. Com a sua morte terminou a nossa condenação. Com a sua morte começou a salvação de todos aqueles que nele creem. Com a sua morte começa já um outro processo de vitória a ele, que dali a 3 dias, conforme as Escrituras, ele vai ressuscitar. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3, ele começa a nos narrar esses acontecimentos sobre a morte de Jesus e ressurreição dele. Ele diz, porque primeiramente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, para comprovar a veracidade da palavra de Deus. Aquelas profecias que falei ontem, que Deus já havia previsto tudo isso que iria acontecer. E ele já deixou escrito nos Salmos e nos profetas tudo o que viria a acontecer com o Messias, tudo o que viria a acontecer com o Cristo, que seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aqui Paulo no versículo 4 diz, e que foi sepultado.
Porque como é que a pessoa ia ser sepultada se não tinha morrido? Então, essa alegação, junto lá com o que nós lemos, do soldado ter ferido o lado de Jesus, nos comprova a veracidade da palavra de Deus, do Cristo que não é simplesmente uma ilusão, nem um mito, mas ele é um fato histórico. Ele realmente nasceu e viveu no nosso meio, e é comprovado isto historicamente, até pela história romana. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando Jesus ressuscitou, ele demonstra todo o seu poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado. E como falei, todo aquilo, todo o castigo que viria contra nós foi pago ali na cruz do Calvário. E mais ainda, Paulo continua narrando a respeito da ressurreição de Cristo. Por isso que eu tenho dito aqui que nós não podemos ler somente a Bíblia. As pessoas dizem, não, eu já li uma ou duas vezes a Bíblia, ou mais, um pouco, né? Mas é necessário que a Bíblia seja lida e seja estudada também. Significa que quando houver um fato narrado em determinado lugar, a gente vai procurar referências, ou nos Salmos, ou nos profetas. E aqui Paulo está dizendo para nós que depois da ressurreição de Jesus, ele foi visto por Pedro, ele diz por Cefas, Pedro, depois pelos 12, mas depois ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Naturalmente, vivia naquela época em que Paulo tinha escrito essa carta aos Coríntios. Mas alguns já dormem também. E a expressão aqui, e eu abro um parênteses aqui para explicar algo a respeito. Quando Jesus fala a respeito de dormir, é a morte mesmo. Só que para quem entende um pouco de figura de linguagem, é um eufemismo, né? Para dizer, dormiram em Cristo, os salvos estão dormindo, os crentes estão dormindo, mas é no sentido da morte que ocorreu. Mas eles não estão dormindo. Aqueles que morreram não estão dormindo. Eles estão acordados, eles estão no paraíso. Todo aquele que salvo, que morre em Cristo, ele vai para o paraíso com plena consciência. Nós já lemos aqui sobre isso do monte da transfiguração, que Jesus levou Pedro, Tiago e João lá no monte e resplandeceu o seu rosto, a sua veste, aquela transfiguração que houve na frente dos três discípulos, e apareceu Moisés e Elias ali com ele, conversando ali a respeito de tudo que ele tinha que passar ainda, que ocorreria com ele. Eles ali estavam vivos. Por isso que comprova também, nesse parênteses aí, mais uma vez, que a pessoa, a partir do momento que morre, a alma não morre. O que morre é o corpo. O que morre é somente esse templo, que é o nosso corpo. Mas a alma está viva. E aí está aquele problema. E aí está aquela pergunta que a gente faz. Aonde é que ela está viva?
Ela está viva com Deus? Ela está viva na luz? Ou ela está viva nas trevas? Tudo isso aqui temos procurado meditar na palavra de Deus para comprovar a veracidade da palavra de Deus. De estudando aqui, analisando a palavra de Deus e vendo que Jesus morreu, que ele veio aqui nessa terra, ele veio como filho de Deus, veio aqui nessa terra, veio como carne, nasceu aqui, viveu aqui, sofreu, morreu por nossos pecados inocente, porque ele veio para resgatar o homem pecador diante de Deus. E ele morreu. E aí comprovamos aqui que esse soldado pegou uma lança e cravou no peito de Jesus, no lado de Jesus, creio que no lado do coração de Jesus, para ver se realmente ele tinha morrido. Tudo isso para comprovar a veracidade da palavra de Deus, para trazer confiança para nós, segurança para nós, para todos aqueles que creem na palavra de Deus e saber que é verdadeiro tudo que foi escrito, é verdadeira toda a palavra de Deus para nós, e que nós podemos confiar totalmente na palavra de Deus, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E que ele não foi visto ali somente pelos discípulos ali, mas Paulo aqui nos narra que ele foi visto por mais de 500 irmãos, que naquela época dele ali, muitos ainda estavam vivos, mas outros já tinham morrido, tinham dormido, como ele usa o termo aqui, que é estar morto, né? Cai por terra, então, toda essa alegação de que Jesus desmaiou ali na cruz. Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. E ele não permaneceu lá no túmulo, não ficou lá sepultado lá. Ele, no terceiro dia, ele o ressuscitou com poder e grande glória. E essa é a nossa confiança, e essa é a nossa esperança da nossa salvação. E essa é a esperança que nós temos no nosso coração de um dia também, esse corpo aqui corruptível, que vai para o pó, ele será transformado pelo poder da palavra de Deus também, num corpo incorruptível, que a morte já não poderá mais ter acesso. Um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado. Os estudos dizem que o corpo de Jesus é glorioso, porque ele é Deus. Mas nós teremos um corpo semelhante ao dele. Então é um corpo glorificado, porque dependemos da glória de Deus para conosco. Dependemos da palavra de Deus para conosco. Tudo isto é pelo amor, pela bondade e pela misericórdia de Deus para conosco. Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra. E fique firme nos caminhos do Senhor. E fique firme nos propósitos com Deus. Fique firme na fé inabalável com Cristo. E não deixe que nenhuma onda deste mundo, que nenhuma preocupação deste mundo, que nada deste mundo possa te afastar desse caminho glorioso. Este caminho que nos leva ao céu. Este caminho que é Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar agora neste momento. Eterno Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade para conosco, Senhor Santo, de sofrer por nós, Senhor,
de pagar um alto preço, de derramar teu sangue precioso na cruz, Senhor Santo, e chegar num ponto, Senhor, que o Senhor ter sede, e eles em vez de lhe darem água, lhe deram vinagre, Senhor Santo. Mas o Senhor o bebeu um pouco, meu Deus, para que pudesse bradar: está tudo consumado. Aleluias. A nossa vitória está consumada. Glória a Deus. Por isso, meu Deus, eu te louvo, te agradeço por tudo que tu tens feito pelas nossas vidas, por tudo que tu irás fazer ainda por nós ainda, meu Deus Santo. Porque é o Senhor que nos sustenta. O Senhor é a base da nossa fé, Senhor, da nossa segurança e da nossa paz. Não temeremos, Senhor, mal algum, Senhor, porque tu estás conosco. E é o teu cajado, Senhor, a tua vara, como o salmista diz, que nos consola, nos fortalece e nos sustenta. Eu coloco agora, meu Deus, todos os necessitados nas tuas mãos, ó Pai. Super necessidades, meu Deus, de todos. Senhor, o pão às mesas, Deus bendito, a tua paz, Senhor Santo, que o Senhor afaste, Senhor, todo o mal dos lares, Senhor, as doenças, as enfermidades, ó Pai. Toma conta, Senhor, de cada vida, ó Deus bendito. Derrama a tua graça sobre cada coração, meu Deus. Livra-nos, ó Deus, e guarda-nos de todo mal. Abençoa nossas famílias, nossos vizinhos, ó Deus bendito. Aqueles que estão enfermos, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, repreendo, meu Deus, todo mal, toda enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus Santo, abençoa também os meus amigos de infância, meu Deus, meus ex-colegas, ó Pai, a tua igreja, o teu povo. Coloco tudo nas tuas mãos, te agradecendo, ó Deus, pela tua palavra, e fica conosco, Senhor Santo, eu que te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.